Muito bem, vamos dar, então, prosseguimento ao nosso trabalho no período da tarde. E agora, a mestre, a nossa querida Neia, vai fazer uma exposição dos indicadores que nós temos na graduação, que, obviamente, vai servir e muito para que a gente reflita e produza encaminhamentos à luz daquilo que nós estamos hoje trabalhando. Por favor, Neia. Okay. Boa tarde a todo mundo. Cumprimento o professor Albério, presidente da Comissão Permanente de Ensino, em nome do qual cumprimento todos os demais docentes aqui presentes. Cumprimento também a senhora Neide Nakaoka, diretora técnica acadêmica, em nome de quem eu cumprimento todos os servidores técnicos acadêmicos aqui presentes. E também a todos os pós-graduandos aqui presentes também. Muito boa tarde. Meu nome é Neia, eu vou apresentar, então, os indicadores da graduação, conforme me foi solicitado, que eu passo a apresentar agora. Só pegar aqui. Só um minutinho. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, né? Está aparecendo. Ok, obrigada. Bom, então, os indicadores-chave da graduação da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, no período de 2014 a 2020. Só para a gente recapitular, que Franca tá localizada a 400 quilômetros da capital, e a Unesp Campus de Franca, ela possui o curso de Direito e de Serviço Social, que são únicos na Unesp. E o curso de Serviço Social, até 2009, foi o único curso público do Estado de São Paulo, sendo implementado na Unifesp, e o outro curso público, e sendo sua primeira turma formada agora em 2014. Quanto ao curso de História da Unesp Franca, possui duas modalidades, bacharelado e licenciatura, e tem um outro curso similar em Assis, que só oferece a licenciatura. E o curso de Relações Internacionais no campus de Franca também tem um curso em Marília, só que em Marília só oferece uma turma no curso noturno. Essa apresentação, ela trata, então, um levantamento no período 2014 a 2020, que é a atualização do primeiro fórum, e esse recorte temporal, ele coincide com o início da implementação das reservas de vagas na Unesp. Então, com o objetivo da gente discutir um pouco os dados, eu trouxe aqui, primeiramente, a tabela da relação candidatos-vagas do período de 2014 a 2020. Então, a gente observa aí no quadro que para o curso de História, o pico, ele ocorreu em 2015, tendo uma queda de 32% em 2020. Do noturno, o pico ocorreu em 2018. Só um minuto, né, por gentileza. Professores, os senhores estão vendo a tela passar? O slide? O slide, eu achei que deveria avisar, né? Desculpe, interromper. O slide não está passando para nós. Não? Peraí. As tabelas não chegaram para nós. Tá de novo. Deixa aqui. Agora vocês estão vendo a tabela? Estamos vendo o quadro 1. Obrigada. Bom, então, como a gente pode observar, no curso de História, a relação candidato-vagas, o pico ocorreu no ano de 2015, tendo uma queda em relação a 2020 de 32% para 6,2 candidatos-vagas.
para o curso noturno, o pico ocorreu em 2018, tendo uma queda de 51% em relação ao mesmo período no ano de 2020. Para o curso de Direito matutino, o pico ocorreu em 2015. Esse ano, o curso ficou entre os 3 cursos mais concorridos da Unesp. Em 2019, ele teve uma queda para 47,3 candidatos vagas, ficando em 4º lugar no ranking de relação a candidato vagas. E no ano de 2020, 43,8 candidatos vagas. Para o curso noturno de Direito, em 2015, o pico ocorreu em 2015, também ficando em terceiro no ranking dos cursos mais concorridos da Unesp. Em 2020, oi. Nós estamos com dificuldade de ver os números. Talvez, colocando em modo de apresentação... Assim? Eu já sou míope. Imagina você... talvez se... Assim, fica melhor? Um pouco mais, talvez fosse melhor ainda. Deixa eu ver se eu fecho aqui. Oi, Néia, boa tarde. Néia, coloca, eu acho que é F5, inicia modo de apresentação, ele fica tela cheia. Mas eles não estão vendo, que é esse aqui, ó. Eu acho que vai ter que ser assim. Não, porque aí você está mexendo só no tamanho do slide, né? No zoom do slide. Mas assim fica melhor para ver? Fica melhor. Fica melhor? Fica Okay. melhor. Tá. Bom, então aqui... voltando, né? Então, no curso de Direito matutino, ficou em 69,2, que ficou em terceiro curso mais concorrido da Unesp, e para 2020, ele cai para 43,8. No noturno, em 2015, ele fica com 40 candidatos vagas, caindo em 2020 para 50%, ou seja, 20,7 candidatos vagas. Para o curso de Serviço Social, o pico aconteceu no ano de 2017, e a relação candidatos vagas, ela caiu em 2020 para 2,3, chegando a quase 50% da relação candidato-vaga. No curso noturno, o pico ocorreu em 2018, também caindo em torno de 50% a relação candidato-vagas em 2020. Para o curso de Relações Internacionais, o pico do vespertino, o pico aconteceu no ano de 2017. 2017. E para o ano de 2020, ele foi dos cursos, de todos os cursos da Unesp Franca, ele foi o único que o percentual de relação candidato-vagas, ele se manteve de acordo com os últimos anos. E no curso noturno, o pico aconteceu no ano de 2018, e a relação candidato-vaga, ela também cai 50% em relação ao ano de 2018. Depois nós temos a tabela aqui da quantidade de alunos matriculados e formados do ano de 2014 e do ano de 2020. Nessa tabela aqui, a gente pode observar que o número de alunos formados no curso, ele é muito inferior em relação aos alunos ingressantes, porque aqui no campus nós temos uma peculiaridade no sentido de que os alunos não se formam no prazo mínimo do curso, eles se formam no prazo máximo do curso. Então, nós observamos que aqui no ano de 2015, o curso de Direito, apesar de oferecer 50 vagas, formaram somente 38 alunos, e no curso de 2020, somente 41 alunos no matutino, e 44 no noturno. No curso de História, são 50 vagas diurno e 50 vagas noturno.
Então, nós formamos 28 em 2016, tanto no noturno como no diurno, e para esse ano nós formamos 35 e 30 alunos. Para o curso de serviço social, o curso diurno oferece 40 vagas. Então, a gente pode observar que nesses períodos 2018, 19, 2014, 15, 16, 18 e 20, nós formamos em torno de 50% da quantidade de alunos ingressantes. E no curso noturno são 50 vagas, e no ano desse ano nós formamos menos de 50% dos alunos ingressantes. No Relações Internacionais Vespertino, também o número é muito baixo, e é um curso que tem mais histórico de alunos que se formam em 7 anos. Então, verifica-se que no período vespertino, no ano de 2020 agora, nós formamos apenas 20 alunos. E no Relações Internacionais noturno, também 22 alunos agora em 2020. Então, são poucos alunos formandos. Nós observamos, nós temos 410 vagas. Né? Então, em nenhum momento nós conseguimos formar as 410 pessoas que ingressaram nos cursos de graduação. Em relação aos estudantes evadidos, aqui nós vamos trazer os dados que representam a evasão escolar em todos os cursos. Sem especificar no primeiro quadro a questão da reserva de vagas, só para a gente ter uma visão geral do que ocorreu. Então, nesse gráfico aqui, nós conseguimos observar que 2015, 2018 e 2020 foram os anos que tiveram mais evasões nos cursos de graduação da Unesp Franca. 2015 e 2018, nós podemos considerar as crises econômicas. E 2020, nós podemos entender que é um reflexo do próprio Covid-19, que assolou o país aí. Depois, no segundo gráfico, nós vamos observar a questão dos evadidos por tipo de ingresso, onde o azul é o sistema de reservas de vagas, o cor-de-rosa é o sistema de reservas de vagas para alunos de ensino público, e essa coluna é mais o PPI, que são os autos declarados pretos, pardos e índios. Então, nós vemos nesse quadro que, apesar da evasão ser grande, ela está concentrada nos alunos que ingressaram pelo Sistema Universal, que são alunos que são oriundos da escola privada, com 469 registros no período. E 45% desses, dos alunos evadidos, trata-se de alunos com reserva de vagas. E se considerarmos que a reserva de vaga representa 50% dos alunos regularmente matriculados, esse percentual chega a 100% dos ingressantes por reserva de vagas no período. Agora, os evadidos por curso. Os evadidos do curso de Direito Matutino. Bom, aqui, eu vou colocar aqui, eu acho que dá para enxergar bem, né? Eu queria só mostrar o total. Bom, quanto aos alunos desistentes do curso de Direito Matutino, nós vamos observar que o curso matutino tem um número constante de abandono nos anos de 2014, 2015 e 2019, com 8 ocorrências, sendo a maior ocorrência no ano de 2020. Né? No ano de 2020, aqui, ó, com 16 alunos evadidos e 6 desistências. Só para poder explicar que desistentes aqui são alunos que protocolam o pedido formalmente solicitando a desistência do curso. Jubilados são aqueles alunos que não terminam o curso dentro do prazo máximo, e o abandono é aquele aluno que não dá satisfação e que abandona o curso, fica 2, 3 anos sem frequentar, e a sessão técnica de graduação, por força da legislação, ela cancela as matrículas.
Então, nós observamos aí que 16 alunos no ano 2020 solicitaram o cancelamento da matrícula, e somente 6 abandonaram o curso. Dentro dos alunos que são da reserva de vagas, sendo SRVP, Sistema de Reserva de Vagas para o Ensino Público, e SRVP mais PPI, é o Sistema de Reservas de Vagas mais os autodeclarados preto, pardos e índios, nós vamos observar que, dentre esses 16, 8 são da reserva de vagas, ou seja, metade. E somente 7 são do ensino público e somente 1 é do autodeclarado preto e pardo. Então, o total que nós tivemos de desistência nesse período são 63 alunos, sendo somente 20 da reserva de vagas. Para o curso de Direito Noturno, o número de desistência, ele chega a ser inferior ao turno matutino, sendo a maior ocorrência, então, no ano de 2016, né, com 10 alunos aqui desistentes. Em relação aos alunos ingressantes pelo sistema de reserva de vagas, o total da evasão significa 32%, e em relação ao total da evasão no período, ou seja, a média fica no mesmo patamar. O quadro de evadidos da história matutino. Dentro da história matutino, nós vamos observar que o número de evasões chega a 95 alunos desistentes do curso, com o seu pico em 2016 e 2020. A relação entre esse total e o número de ingressantes pela reserva de vagas chega a 52,7%. Considerando que o número de ingressantes de escola pública é superior ao curso de Direito, essa seria a expectativa em relação aos alunos de reservas de vagas. Porque o curso de Direito, ele, por força da legislação, nós temos 50% de alunos ingressantes por reserva de vagas. O curso de História, ele supera esse percentual. O curso de História Noturno. Quanto ao curso de História Noturno, o número de evasões no período chega a 112 ocorrências, sendo o pico 2015 e 2020. A relação entre este total e o número de ingressantes para reservas de vagas chega a 37,5%, ficando na média do curso de Direito. Outra observação é que o número de alunos desistentes se equipara ao número de alunos que abandonaram o curso. Tá? Então, nós temos aqui 45 desistentes contra 53 que abandonaram. Em relação ao curso de Serviço Social matutino, nós tivemos 77 ocorrências no período, e o número de abandono é 59,7 em relação a este total, que dá 28 desistências de abandono, 46. E as desistências chegam a 36,4%. O curso possui um total de 75% de alunos oriundos de escola pública, ou seja, superior aos 50% da implementação das cotas. Um número expressivo de ingressantes por reserva de vagas, mas mesmo assim o percentual de alunos desistentes no período fica em 30,8% em relação ao total dos desistentes. Então, nós temos somente 31 alunos desistentes da cota contra 77 alunos total. Quanto à evasão do curso de Serviço Social Noturno, o pico de ocorrência também está localizado no ano 2015, com 16 ocorrências, 2018, com 11 ocorrências, totalizando 91 ocorrências no período. Porém, o número de alunos de reservas de vagas vai para 31,86% em relação ao total, mantendo, então, a média do matutino, em relação ao total de alunos evadidos. O quadro curso de Relações Internacionais vespertino. O curso de Relações Internacionais vespertino, o pico de ocorrências também está localizado no ano de 2015,
com 7 ocorrências, e observa-se que o total das desistências do curso, com 47 ocorrências, é o menor índice de desistência dos demais cursos da unidade. Sobre os ingressantes da reserva de vaga, o índice é de 40%, sendo um índice alto, considerando que, desde 2018, ingressam no curso 50% de alunos de escola pública. Então, seria quase o total. Em relação ao curso de Relações Internacionais noturno. Noturno, o pico ocorre no ano de 2018, com 14 desistências, e um total geral de 64 desistências, ficando com o terceiro menor índice de evasão da unidade. Sobre os ingressantes da reserva de vaga, o índice chega a 37,5 em relação aos ingressantes da reserva de vagas, no período. Além disso, nós temos a questão da suspensão das matrículas do ano de 2014 a 2020. Essa suspensão de matrícula, aqui nesses números estão incluídas a suspensão de matrículas, que ela pode ser de 6 meses, de 1 ano, e prorrogado para até 2 anos. Então, são alunos do curso que ingressam naquele ano que solicitam a suspensão da matrícula. Isso também pode ocasionar a questão da não formação no tempo ideal, no tempo mínimo do curso. Então, com relação à suspensão da matrícula, observa-se que o pico de ocorrência está em 2019, com 49 ocorrências. Vou colocar aqui o total. Com 49 ocorrências. E para o ano 2020, ano de início, ano em que os alunos ingressantes puderam solicitar a suspensão de matrícula no primeiro ano do curso, esse número ficou na casa de 36 ocorrências, né, somando-se 25, que são os veteranos, mais 11 dos ingressantes. O maior número de suspensão dos cursos está no curso de História Matutino, com 12 ocorrências. Em 2018, e entre os ingressantes de 2020, com 4 ocorrências, ou seja, nós tivemos mais ocorrências no curso de História, em relação às suspensões. Bom, então, esses são os dados apresentados, esses dados foram coletados pelo sistema de graduação, coincidindo com esse recorte temporal. Uma análise que a gente pode fazer é que o número total de evasão chega a 610 alunos no período, o que representa em torno de 35,05% do total de vagas oferecidas pela unidade. A unidade oferece 1.740 vagas. Levando em conta que a média dos alunos desistentes, 610, dividido pelos 7 anos, encontraremos um número de 87 alunos desistentes por ano, que isso representa 55% dos desistentes ano em relação ao número de vagas oferecidas pelo campus. Porém, é um número alto, uma vez que trata-se de praticamente 2 turmas de ingresso. Quanto à questão do abandono, fica complicado detectar quais os motivos do abandono, justamente porque o aluno ele não presta uma satisfação para nós. E também não há um monitoramento sobre esse abandono. Não há uma conversa, não há um acompanhamento do aluno no sentido de detectar quais os motivos que levam ele à desistência do curso. E também, em relação aos alunos que solicitam a desistência, uma das principais justificativas é a não identificação com o curso, considerando que, muitas das vezes, o jovem de 17 anos precisa definir a sua carreira e, às vezes, o curso não está dentro da expectativa a qual ele almejava. E esse fenômeno demandaria uma análise mais complexa, né, um acompanhamento mais próximo da universidade, porém, no momento, nós não temos estruturas para fazer esse tipo de acompanhamento. E também, em relação à diferença de percentual para os cursos,
nós podemos considerar que as carreiras, elas são diferentes. Então, o que é uma expectativa para um aluno numa carreira, pode não ser a mesma expectativa na outra carreira. Né? Então, era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Muito obrigado pela exposição, Neia. Obrigadíssimo. Estou aberto às perguntas, interrogações para a Neia. Podem nos fazer diretamente. Eu teria uma pergunta, Neia, que é a seguinte. Não dá para perceber muito uma tendência, né, nos números que você nos apresenta, principalmente em relação a abandono. Não sei se nós teríamos competência, capacidade de criar algum instrumento para, pelo menos, capturar, porque você tem razão, os números somados ficam realmente altos, não? Realmente altos. Para poder capturar e ver a melhor maneira de ter uma política de ensino para minimizar um pouco, pelo menos, né, números assim tão altos. Será que nós teríamos alguma coisa que poderia... Não sei se, quando chegarem aqui na semana dos ingressantes, aqui, passar algum questionário nesse sentido, que possa indicar, que a gente possa levantar alguma coisa? Então, primeira questão... Um minutinho só. Nós estamos com a prática de 3 questionamentos, então eu vou pedir para o Daniel a seguir ao Nilda também de questionário, né? Aí você responde em bloco. Olá, novamente boa tarde a todos. Muito obrigado, Neia, pela apresentação. Minha pergunta é muito parecida com o professor Albério. É claro que não há um acompanhamento das razões, né, que motivam a desistência ou o abandono, então não há nenhum dado objetivo a respeito, mas eu sei, pela sua experiência, assim, se teria algum palpite, alguma hipótese, ainda que não haja alguma intuição aí de quais seriam as causas principais. E a segunda pergunta, assim, sobre o impacto da Covid, né? Pelo que eu entendi, bom, finalmente não foi tão significativo assim, não? Tendo em vista as circunstâncias, a crise econômica, enfim, todo o debate que nós tivemos sobre o ensino remoto, mas pelo que eu entendi, dada a gravidade da crise econômica e sanitária que nós vivemos, até que o número não foi tão grande assim. E aí gostaria que você fizesse um comentário a respeito. Era apenas isso. Muito obrigado. Professora Nilda. Olá a todos e a todas. Olá, Neia. Muito bom ouvir você aí nesse espaço, né, Neia? A gente sempre lá pedindo ajuda, né, que você acuda a gente lá nas coisas lá do CISGRAD, da graduação, e vê-la agora apresentando isso é super legal, gostei de vê-la. O que eu queria pontuar, né, é o seguinte, quando você traz esses dados, você toma, né, aí de alguns cursos, aquilo que você está chamando de pico, né, então, aí você toma 2015 e compara para comparar 2020, né. Eu queria perguntar para você o seguinte, será que em um outro momento você está pensando em fazer, né, um levantamento, um pouco isso que o Daniel colocou e o Alberto também, mas com relação, então, aí a 2020, que foi, né, a coisa da pandemia, né, a decisão aí dos cursos remotos, das aulas remotas, enfim, e etc., né? Então, acho que, não sei, talvez, né, se a gente separar, né, fizer uma leitura separada, talvez os dados sejam um pouco diferentes. E estou imaginando que você fez o levantamento, não sei se você já fez a análise desses dados, mas é que, assim, eu
já estou uma mocinha, já precisando usar alguns apetrechos para enxergar, então eu ainda não dei conta de conseguir enxergar direitinho os números e a tabela como um todo para poder entender. Mas do que você falou, se eu entendi certo, me pareceu que, por exemplo, eu vou tomar o curso de serviço social que eu prestei mais atenção. Você disse que a evasão, ou seja, né, essa desistência era em torno de 30%, 31%, mesmo parecido noturno e diurno, e aí você disse em relação às reservas de vaga, é isso que você falou? Ok. Então, se eu entendi que você explicou que reserva de vagas entra tanto a questão de pretos e pardos também, né, e aquela outra reserva que você falou, então, eu posso concluir, você me ajuda se o meu entendimento é correto, eu posso concluir, então, que entre aqueles alunos e alunas que entram na universidade pelas cotas, né, ou pelas reservas de vaga, no limite, desistiriam menos, teriam menor desistência do que os demais. É isso? Ou seja, então, a política de cotas não está... Então, isso me ajuda a entender que a política de cotas não está errada, né? Ela continua valendo e existindo. Legal, era isso. Obrigada. Mas parabéns, viu? Professora Maria Antônia, quer se manifestar? Não, boa tarde, gente, de novo. Eu estava, assim, achei extremamente interessante, professora, né, a senhora trazer essas reflexões, né, e nos fazer pensar um pouco como é que está a dinâmica dos cursos, né, e a questão da evasão e tal. Aí eu tinha perguntado se existia algum instrumento que pudéssemos conversar com esses estudantes, aqueles que se formaram, né, que acho que é sempre importante ouvir o egresso, aquilo que ele pode vir a contribuir para o curso, e a reestruturação do mesmo, na medida do possível, e também ouvir também um pouco desses alunos que abandonam, né, por N motivos. É claro que a universidade não vai conseguir resolver tudo, mas eu acho que ouvi-los é fundamental, até para a gente poder entender um pouco dessa dinâmica. Mas me parece que você já havia dito, desculpa, a senhora já havia dito que não havia um instrumento específico para isso, né. Talvez fosse uma demanda importante que a reitoria deveria olhar, né, no sentido de tentar trazer algumas contribuições também para as unidades, no sentido de tentar fazer esse mapeamento. E esse mapeamento pode nos ajudar bastante. Obrigada. Eu queria ouvir um pouquinho se tem algum tipo de encaminhamento nessa direção. Por favor, Naya. Bom, respondendo no geral, é o seguinte, quando o aluno ele desiste formalmente, então nós chamamos de desistência, ele preenche um documento nos informando qual o motivo dessa desistência. Entre a justificativa, nós encontramos que não se identificaram com o curso, ou passaram um curso cuja expectativa, ou cuja a carreira seria mais interessante para eles, não se identificaram com o curso, então, naturalmente, seria o mesmo motivo, né? Então, eles procuraram um outro caminho. Enfim, eles justificam e raramente eles justificam a questão financeira. Sempre vai ser a questão de transferência para outra instituição, ou porque não se identificaram com o curso, enfim. E alguns, muito poucos, são por problemas de saúde, da saúde da família, que talvez isso também implicaria na questão financeira, mas são muito poucos. O montante de desistentes formais, geralmente eles ainda continuam no sistema de ensino superior, ou seja, eles vão para outra universidade, ok? E o mais agravante é o abandono. Então, em relação à questão do instrumental, é um pouco complicado, porque tem aluno. Porque como que funciona a sessão de graduação? Existe uma legislação que fala que se o aluno não fizer matrícula para o ano subsequente, ele teria sua matrícula cancelada. Só que nós não fazemos isso de imediato, nós aguardamos aí 2, 3 anos, às vezes. Então, nós verificamos que ele está reprovado, recorrente, no primeiro, no segundo e no terceiro. E muitos desses alunos, eles ficam reprovados desde o primeiro ano. Então, eu entendo que eles nem chegam a frequentar a universidade. Eles acreditam que, como eles conhecem essa legislação, que eles não fazendo a matrícula, automaticamente vai estar cancelado. Então, pode até acontecer deles estarem em outro curso,
né, como já aconteceu de alunos falarem, faz 2 anos que eu não estou aí, e até hoje eu fico recebendo e-mail. Aí eles pedem o cancelamento da matrícula, quer dizer, eles estão ainda no sistema do ensino superior, ou seja, eles não saíram, eles não abandonaram o ensino superior, né? Então, porque existe essa questão do abandono, porque uma coisa é você abandonar o ensino superior, outra coisa é você abandonar a instituição, né? Então, nesse sentido, a gente não tem mecanismos, por quê? Porque quem tem contato com o aluno é o professor. E muitas das vezes ele não vai na aula. Então, o professor não tem como conversar com eles. E nós, como técnicos administrativos, a gente não tem como ficar monitorando isso o tempo todo. Então, é uma falha, realmente, do sistema, é uma falha tanto do aluno, que não comunica que ele já quer desistir do curso, porque ele acredita que a matrícula vai ser cancelada automaticamente, e isso gera para nós uma estatística muito grande, né, um número muito grande de pessoas que abandonam o curso. Só que a gente fica sem mecanismos. Como fazer isso, né? Como conscientizar o aluno que ele teria que cancelar? E também a gente percebe que, às vezes, o aluno ele não quer desfazer o vínculo. Ele fica com aquele... fica reprovado, mas há um sofrimento nele de dizer, olha, eu não sou mais aluno, né, da instituição e tal. A gente sente isso também pela experiência que nós temos lá. E... falando sobre a questão da Unilda, e a questão do Daniel também, a questão do impacto da Covid, ela não teve muito impacto na questão da suspensão nem do abandono. Mas ela teve um impacto muito grande, que aqui eu não trouxe, que é no trancamento das disciplinas. Então, nós tivemos mais de 1.000 trancamentos de disciplinas. Então, o aluno optou por fazer 2, 3 ou 4 disciplinas no ano, ao invés de fazer as 5 disciplinas regulares, e no caso do curso de Direito, são 8 disciplinas regulares. Então, eles optaram por trancar algumas disciplinas para que ficasse mais leve, para que eles pudessem acompanhar remotamente as disciplinas oferecidas no semestre. Tanto que isso impacta hoje, né, ou seja, no ano de 2021, no ano letivo 2021, a questão do número de matrículas em disciplinas oferecidas nesse ano, que supera as 50 vagas. Então, nós temos disciplinas aí com 60, 70 alunos matriculados, justamente por força desse impacto do trancamento da disciplina, mas não do abandono do curso. Tá? É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Neia. Bem, doutora Márcia, agora deixo em suas mãos os trabalhos. Tudo bem? Tá certo, Alberto. Tudo bem, muito obrigada. Então, boa tarde para todo mundo. Nós vamos aqui dar continuidade às nossas atividades desta tarde. Parabéns, viu, né? Foi muito esclarecedor. Acho que teremos que nos debruçar mais sobre esses dados, né? Parabéns. Bom, o nosso tema retoma em muito as nossas discussões no período da manhã. Então, o nosso tema agora é interdisciplinaridade e indissociabilidade, desafios acadêmicos científicos dos cursos de graduação da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Então, nós vamos uma forma de trazer o nosso debate da manhã para a nossa realidade aqui no campus de Franca. Nós teremos a participação dos coordenadores de curso. Então, vamos combinar da seguinte forma: apenas porque é necessário uma organização, eu vou apresentar, chamar os coordenadores aqui numa ordem alfabética do curso. Então, apenas porque é uma das muitas possíveis ordens, não é? Então, começaríamos com o curso de Direito, depois História, Relações Internacionais e Serviço Social, e eu pediria aos presentes que anotassem as suas considerações, observações, perguntas, contribuições para o debate, para depois da fala dos 4 coordenadores, porque faríamos um debate conjunto, né? Pediria a cada coordenador que se limitasse, na medida do possível, aí a até 15 minutos, para que pudéssemos privilegiar, então, o debate.
Nosso primeiro coordenador, professor Daniel Damasio, do curso de Direito. A palavra do senhor, professor. Bem-vindo. Bom, muito obrigado, professora Márcia. Bom, na verdade, eu vou fazer uma apresentação bem sintética, assim, acho que vai ser bem menos que uns 15 minutos, na verdade. É que eu realmente acho que nós tivemos uma manhã muito rica de debate sobre essa questão da interdisciplinaridade, né, e da inter-relação, ensino, pesquisa e extensão, e eu gostaria de chamar a atenção para a importância desse debate em relação à questão do currículo das extensões, né? Então, há um debate que já foi inaugurado, né? Já houve uma reunião da pró-reitoria com a pró-reitora de graduação e com a pró-reitora com o pró-reitor de extensão, em relação a tornar, né, as atividades de extensão como atividades curriculares obrigatórias e em cumprimento, né, à Política Nacional de Educação Nacional e de tornar isso, né, a questão que se coloca é como creditar essas atividades. E eu não sei, eu acho que me pareceu que esse debate da manhã foi muito rico, né, porque eu acho que nos traz algumas pistas, né, de como nós poderíamos fazer, né, justamente para privilegiar esses aspectos, o caráter interdisciplinar e a relação pesquisa, ensino e extensão. Eu acho que seria interessante nós pensarmos em adotarmos algum parâmetro comum, né, nos 3 cursos, né, dos 4 cursos, perdão, né, a história que o professor Murilo colocou, né, de nós sermos uma única universidade e muitas vezes nós temos um comportamento, né, de ilhas, né, cada um, enfim, fica mais restrito às disciplinas, ao curso em que ministra. Então, eu acho que a manhã de hoje talvez nos traz algumas pistas de como, primeiro, de como tentar fazer isso de modo comum, né, de haver uma certa homogeneidade, de tal modo aqui, por exemplo, um aluno do curso de Direito possa fazer parte de um projeto de extensão coordenado por um professor do curso de História, né, que isso seja computado como uma acreditação, me parece algo muito importante, né, que no sentido de propiciar, né, e incentivar, né, porque, bom, assim, dizendo muito pragmaticamente, né, para incentivar aluno, precisa comprar crédito. Né, sempre, a Sandra, sempre, que é muito diligente nessas questões, né, que sempre, quando nós organizamos as palestras, né, ela sempre pergunta, com certificado ou sem certificado? Eu falei assim, não, mas Sandra, para mim, tanto faz. Ela sempre fala, não, mas com certificado sempre aparece mais, então coloca com certificado. Então acho que de modo muito pragmático, acho que seria interessante que haja essa acreditação, né, como, bom, primeiro que nada, mais justo, né, que o reconhecimento de que o aluno também fez aquela atividade. Então, acho que seria interessante nós pensarmos formas homogêneas de acreditação da extensão. Eu acho que isso, de tal modo, a deixar o aluno talvez mais solto, né, para que ele possa, por exemplo, escolher um curso, um projeto de extensão coordenado por um professor de um outro curso da faculdade. Acho que isso permite que esse aluno conheça alunos de outro curso, tenha contatos com professores de outro curso, e enfim, acho que isso propicia uma maior integração entre os diferentes cursos. A segunda medida assim, mais prática assim, que eu acredito que talvez nós possamos pensar diz respeito aos créditos da pós-graduação, né, que permitir bom, isso já ocorre, né, mas que isso seja mais incentivado, né, que haja uma orientação aos programas de pós-graduação
para que, por exemplo, um aluno do curso de pós-graduação em Direito possa fazer uma disciplina na História, no curso de pós-graduação da História, e tenha seu crédito reconhecido sem maiores dificuldades. Eu acho que isso seria uma orientação importante, né, de tal modo a permitir que os cursos de pós-graduação conversassem entre si. E a terceira, e do mesmo modo em relação aos cursos de graduação, no que se refere às optativas, né, porque as disciplinas optativas, de modo geral, dizem respeito às disciplinas que não são disciplinas obrigatórias, né, não são aquelas disciplinas obrigatórias, né, de ter uma maior flexibilidade para que os alunos possam também dar graduação disciplinar uma disciplina a título de disciplina optativa em outro curso, né, da mesma unidade, que isso, enfim, seja facilitado e encorajado. E uma outra ideia que me surgiu também diz respeito também ao próprio processo seletivo dos cursos de pós-graduação, né, na medida do possível, permitir que haja uma maior flexibilidade para que, por exemplo, um aluno de Direito possa eventualmente se inscrever participar, né, do processo seletivo, né? Bom, se ele vai ser selecionado ou não, aí são as regras de cada programa que vão definir, né? Mas que pelo menos ele possa participar do processo seletivo, por exemplo, da pós-graduação em História, né? E assim sucessivamente, né? Um aluno do RI ou de História possa participar do processo seletivo da pós-graduação em Direito, porque, por exemplo, no Direito, por exemplo, que eu conheço melhor, né, todo né, o professor Rafael Diniz Pucci conhece bem, né, toda a questão da história do direito, né, que é muito importante. Aí seria interessante nós termos, por exemplo, historiadores, porque não participando do processo seletivo. Não que ele seja necessariamente selecionado, é claro que precisa fazer as provas, etc. Tem toda a questão da adequação do projeto e assim por diante, mas eu acho que seria interessante, né, para que realmente houvesse uma conexão maior. E, por fim, já querendo fazer um pouco de publicidade, mas mais de caráter institucional, bom, eu um pouco pessoal também, mas nem tanto, né, mas uma atividade que eu acho que seria muito interessante, que vai ser realizada em maio, e que eu gostaria de convidar para vocês, né, que haja um maior número de colóquios interdisciplinares, e nós, da Comissão Permanente de Pesquisa, vamos realizar o primeiro, né? Então, eu vou falar um pouco sobre federalismo no Brasil, né? Ainda mais à luz da crise federativa atual brasileira, e o professor Marcos vai falar sobre o federalismo sob a perspectiva de um historiador, né? Então, aí eu acho que seria interessante, né, pegar o mesmo tema, né, no caso do federalismo, e analisar sob perspectivas disciplinares diferentes. Então, eu não sei, digamos assim, foi uma exposição mais prática, assim, sem tanta reflexão teórica por detrás disso, mas enfim, essas ideias me surgiram, né, porque bom, caráter interdisciplinar, né, ensino, pesquisa e extensão, bom, nós já falamos bastante a respeito disso, né, mas eu acho que o grande desafio é como operacionalizar isso, né, tornar essa questão mais institucional, mais, entre aspas, mais automática, né? Uma coisa mais natural. Então, enfim, são, acho que, caminhos assim acerca dos quais nós poderíamos refletir. Era apenas isso, professora Márcia. Obrigado.
Muito bem, professor, nós aqui agradecemos. Então, agora eu vou passar a palavra à professora Tânia Garcia, coordenadora do curso de História. Professora Tânia. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Márcia, aos organizadores do evento, ao Albério, Daniel e aos convidados aqui presentes. Acho que essa manhã, né, propiciou uma reflexão muito boa e que vai ao encontro do que a pró-reitoria de graduação, né, e a PROEX estão dialogando no sentido de curricularização das extensões. Então, isso nos ajuda muito, como disse Daniel, né, a pensar em coisas práticas de como viabilizar essa curricularização das extensões. Acho que a questão da extensão na universidade, ela realmente merece ser revisitada, que me parece que é a intenção dessa nova gestão da reitoria. Por que eu estou dizendo isso? Bom, eu já tive projetos de extensão que durou 2, 3, 4 anos, né? E os professores, quando fazem esses projetos, têm a premissa de que ele deve estar vinculado a uma prestação de serviço para a sociedade. E acho que uma dificuldade muito grande, às vezes, é vincular esses projetos de extensão às pesquisas acadêmicas. Parece que acabam ficando dois mundos, né? Um mundo da pesquisa e o outro mundo da extensão. Acho que a gente tem que procurar, né, superar essa fronteira e juntar as duas práticas. Acho que essa é uma dificuldade no primeiro momento, entre de um lado, a carreira acadêmica, a pesquisa, e do outro lado, a extensão, geralmente focada na graduação. Então, a graduação, ela fica num lugar, muitas vezes, pelas próprias formas de avaliação da carreira acadêmica, né? Produtividade, dada por publicações. Então, onde fica a extensão? Qual o estímulo que esses professores têm para investir, né, seu tempo e dedicação na extensão? Inclusive, mais do que pensando aqui no Lattes, né, mais do que as questões propriamente acadêmicas ligadas à produção de artigo científico, participação em congressos internacionais, toda essa demanda sobre a qual todos nós, né, estamos subjugados, né, vinculados. Aí, quando você tem também a questão da carreira do professor universitário, onde está a extensão? Qual é a valoração para que esse professor invista na extensão, né, e essa extensão conte alguma coisa na sua ascensão na carreira? Por exemplo, para os concursos de livre docência, por exemplo, para os concursos de titularidade. Então, acho que a extensão ela ainda está no lugar de só menos dentro da instituição, né? E deve ser valorizada, porque ela tem mesmo uma importância muito grande, né? No entanto, ela não pode ter um peso diminuído frente às outras atividades de pesquisa, e atualmente tem, né? Atualmente tem. Então, por que eu estou dizendo isso? Por conta do tempo que a gente dedica, né? A gente é muito demandado por esse tripé, não é, de ensino, pesquisa, extensão, e junto com tudo isso, a questão administrativa, né, que muitos de nós, em algum momento, passamos fortemente por esse braço administrativo da instituição. Então, é preciso que esse tempo dedicado à extensão seja mais valorizado. A partir daí, eu acredito que parte dos problemas estão solucionados, né? Porque se esse professor tiver estímulo na sua carreira, para que as suas práticas na extensão, né, sejam pontuadas, tal qual se pontua publicações, participação de congressos, construção de eventos científicos, ele também vai dedicar mais tempo a isso. Então, esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar. E o outro aspecto, né, acho que diz respeito a essa interdisciplinaridade também, pensando na extensão vinculada aos demais cursos de humanidades, né, que o campus de Franca oferece, que, de certa forma, o Daniel já abarcou aí também. A gente tem mesmo que pensar em atividades conjuntas, integradas,
para que essa curricularização da extensão, né, possa acontecer de maneira a integrar as diferentes graduações, né, e trazer debates com diferentes olhares para temas extremamente importantes no presente. Por exemplo, a questão dos direitos humanos, a questão das comunicações digitais em tempos de pandemia. Eu acho que pensar em inclusão social, em diversidade étnica, racial, e a experiência digital que nos deu a pandemia, pelo olhar do direito, né, pelo olhar da história, do serviço social, acho que nós podemos encontrar e gestar temas que são atuais, né, e com olhares muito ricos ao a gente integrar todos esses cursos que o campus oferece. Então, acho que a reflexão da manhã nos ajudou muito nessa direção, né, a alimentar e a nos alimentar, a inspirar, a propor soluções aí no que diz respeito à curricularização, à integração da extensão, e a abrir mesmo espaços para que a gente possa integrar mais os cursos do campus. Acho que, de um modo geral, era essa a minha fala. Muito obrigada, agradeço a todos. Obrigada, Tânia. Nós vamos passar, então, ao coordenador do curso de Relações Internacionais, professor Albério. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, professora Márcia. Aqui é a minha palavra. Eu vou tentar também ser muito curto, vou tentar, né? Mas vou começar pelo um esforço, digamos, de diagnóstico, digamos assim, porque as exposições de manhã foram muito felizes em indicar, pelo menos para mim, o que nos falta. Se eu começar pela ótima questão levantada pela professora Maria Antônia sobre as razões da dissociabilidade, eu vou poder entender melhor por que o curso de Relações Internacionais conseguiu construir um pós, digamos, com uma enorme distância relativa do próprio campus de Franca, né, de tal maneira que exige um comportamento um pouco até dúbio da nossa estrutura departamental em relação a esse pós. Essa nossa dissociabilidade traz também a dimensão que o professor Daniel acabou de tocar. Ela provém de uma ideia de pesquisa ou de uma concepção, que também a professora Maria Antônia carregou, a professora Doriana também, todos de alguma forma trabalharam isso, ela demonstra e carrega que quando você, e isso é obrigatório para todos nós, indica uma linha de pesquisa, você criou seu campo de jogo. Quem criou? O professor responsável pela linha de pesquisa. Ele criou o seu campo de jogo e vai afirmar, inclusive, a sua proposta de extensão e a sua proposta de trabalho, às vezes até em sala de aula, à luz disso. Logo, vem muito a calhar a preocupação do professor Daniel, no sentido de a gente também refletir sobre essa dimensão da pesquisa, né, para superá-la, evidentemente. Outra dimensão que as exposições da manhã permitem a nós enxergarmos no nosso curso é de que, talvez, por ser um curso que vai tomando corpo efetivamente, principalmente no Sul, a partir dos anos 70, aquilo que o professor Rafael chamou de herança positivista, que ele também identifica no direito, cobra um custo significativo na nossa disciplinarização aqui, à luz de um mundo que se mercantiliza globalmente. Um rápido olhar aqui na minha área
um rápido levantamento permite observar que, em termos de teoria econômica, existe mais de 120 modelos quantitativos de análise teóricas conceituais que a academia maneja de uma forma ou de outra. Claro que ali, professor Rafael, nós temos um espaço de compra e venda de serviços, que esses modelos de intervenção pública em geral permitem nas relações com uma certa clientela que o mundo acadêmico projeta para fora. Isso também tem muito no nosso campo. Deixa eu frisar que vários dos nossos, uma parte, digamos, do nosso corpo docente, que vai para a estrutura pública, também pensando a estrutura pública como uma área de contratação e serviços em geral, faz uso vital de algumas disciplinas, daquilo que ele desenvolve em algumas disciplinas, para poder galgar postos lá fora. Então, nós temos aqui razões econômicas, razões históricas, razões metodológicas, muito fortes, onde nossa dissociabilidade se assenta. Ora, agora vamos inverter na mesma linha da professora Maria Antônia, do professor Miguel. Como é que a gente reconstrói um saber ou uma visão de totalidade na qual isso, dentro do curso, é muito forte e muito significativo? Bom, aí o nosso experimento, no que consta, inclusive, no nosso projeto político-pedagógico, à luz das novas diretrizes do Conselho Nacional de Educação, foi de montar uma proposta interdisciplinar. Agora eu vejo o quanto ela é tímida, depois de ouvir a professora Doriana, o quanto essa nossa proposta é tímida, no sentido de somar, não necessariamente integrar organicamente, somar participações diversas de outras disciplinas, para, assim, poder afirmar que estamos tratando, de alguma maneira, da questão disciplinar. A professora Tânia foi muito feliz, mas quando vamos para a extensão, vem a denúncia da própria pouca consistência que esse tipo de tratamento induz. Então, permanece aqui, para nós, uma necessidade essencial que é colocada pelo novo momento da pandemia, dessa crise econômica geral que nós nos encontramos e que deve demorar, só por dever de ofício, pelo menos mais uma década, e nós vamos, de alguma maneira, reagir frente a isso. Então, a proposta de refazer, sair dessa dissociabilidade para indissociabilidade, à luz, então, de uma proposta interdisciplinar, ao meu ver, demanda que aqui na nossa unidade nós tenhamos, eu vou usar apenas uma imagem, um espírito institucional para tanto, que congregue os vários cursos, no sentido de buscar aspirar a si essa vontade de transcender as regras disciplinares que comandam. Ora, a professora Doriana tem toda a razão. Nada fácil isso. A CAPES tende, sim, a punir quem avança nesse sentido. Um dado, até há pouco tempo, nós não podíamos usar artigos de jornais que a gente mandava, publicava em jornais, para que tivesse uma avaliação significativa no conjunto do nosso Lattes. Tinha, né, era de pouca valia, digamos. Né? E um caso importante, ao meu ver, publicação de livros, né, onde o debate
público é mais importante. Vamos lembrar, até pouco tempo também, de pouca valia, e assim por diante. Então, tem uma dimensão institucional local, mas tem também uma outra, para usar a expressão do Marcos Nobre, lá da Unicamp, tem uma outra também, que é a maneira pela qual a CAPES organiza a nossa política científica em torno até, inclusive, da necessidade de nossa participação nas redes. Vocês sabem que o nosso curso de RI é um daqueles que mais procuram essas plataformas para fora, né, e, aliás, os nossos alunos são que mais tardios na formação, porque eles fazem muito mais intercâmbios lá fora, né, do que todos os demais, e que também não está, eu concordo com o professor Marcos Nobre, também não está muito bem resolvida essa parada ainda. Acho que nós temos um longo caminho aqui para poder refletir sobre todas essas questões e como é que nós vamos encaminhar. Insisto, só vejo, e acho que nesse sentido está havendo uma certa convergência aqui, como superar isso a partir de um espírito ilustrado que a própria unidade de Franca possa vir a promover, possa vir a constituir, e nesse sentido eu agradeço, claro, a fala e a participação e a vontade de todos vocês que estão aqui nesse evento. Muito obrigado, professora Márcia. Muito obrigada, professor Albério. E então vamos à participação do nosso quarto coordenador, professor Marcelo Galo, do curso do Serviço Social. Eu não vejo aqui na minha tela, mas também na tela não cabem todas as pessoas, né, Marcelo? Alguém vê o professor Marcelo Galo? Eu tenho a impressão que ele não está na sala. Professora Márcia, eu não o vejo na lista dos participantes, né? Não sei se ele está com problema de conexão, porque ele não está no Brasil, né? Sim, é possível. Bom, então eu vou perguntar se o vice-coordenador ou vice-coordenadora do curso está aqui e se alguém gostaria de falar em nome do professor Marcelo Galo, do curso de Serviço Social. Oi, Maria José, boa tarde. Boa tarde, Márcia, boa tarde a todas e todos presentes. Eu sou a vice-coordenadora, contudo, eu não estava sabendo que teria esse momento de fala. Sim. E não me sinto preparada, né, para fazer essa fala nesse momento. Infelizmente. Não, entendo. Se a Unilda, né, se a Unilda quiser, como desde, né, no período da manhã, a Unilda tem se apresentado bastante participativa, se ela tiver interesse, né, de fazer alguma fala no lugar do nosso coordenador, fique à vontade, Unilda. Não, Maria José, não é que eu tenha interesse ou não interesse, mas me parece que esse não é um papel que me foi delegado, então eu vou contribuindo na medida do possível, como eu sempre costumo fazê-lo nos espaços onde eu participo. Eu só diria que é uma pena que o professor Marcelo não esteja, alguma coisa deve ter acontecido com ele, e eu, então, queria só dizer que nós, do curso de Serviço Social, também temos que entrar, né, nesse debate. A gente já o faz dentro do curso, mas acho que agora, né, o pedido, a demanda é que a gente o faça nesse coletivo dos cursos da Unesp, né, e nesse sentido eu espero que a gente possa também ser acolhidos como um curso também acadêmico, que tem uma produção científica, né, ainda que na CAPES o curso de Serviço Social está ligado à área da saúde, o que só, né, não tem muito a ver com o nosso fazer profissional. Contudo, é uma luta de muitos anos que a gente vem fazendo, desde a década de 70, até agora não conseguimos sair e ficar nas ciências sociais aplicadas, né? Mas, de qualquer modo,
a gente tem construído interlocuções, né, dentro dos espaços possíveis nessa direção. A extensão é uma realidade do curso de serviço social, quem é do campo sabe disso. A gente, historicamente, o serviço social sempre fez extensão, dentro de uma concepção não aquela que o Plano Nacional de Extensão tem apontado como serviços e assessorias, mas no sentido, de fato, de uma extensão comunicativa, popular, né, que tenha, de fato, né, os sujeitos como partícipes integrantes desse processo. Mas né, a gente vai construindo aí, tá bom? Obrigada, desculpe-me, por não é que eu não queira, mas é que acho que não é minha função agora, nesse momento. Márcia. Pois bem, vamos então... Na verdade, assim, não estou preparada para falar em nome do curso, né, porque não tinha esse conhecimento, mas gostaria só de expressar uma opinião própria, né? Gostaria de enfatizar a fala, né, da professora Doriana, né, que esteve presente aqui conosco no período da manhã, quando ela traz, né, alguns elementos para discutir a interdisciplinaridade. E a questão da construção dialógica, eu acho que é uma questão fundamental, né, no âmbito do curso de graduação, mas também no âmbito, pensando na nossa, ou seja, na nossa unidade, né, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp de Franca, nós somos 4 cursos, e eu penso que essa questão da construção dialógica seria fundamental, né, para a superação dos grandes desafios que estão postos, né, nessa trajetória. Então, nesse sentido, pensando também na questão da acreditação da extensão na graduação, eu penso que nós teríamos, né, que envolver esse grupo de 4 grupos, 4 cursos de graduação, para estar conversando, dialogando e somando os saberes para investir na formação acadêmica de nossos alunos. Era isso, muito obrigada. Ok, nós vamos passar para as perguntas, mas antes disso, a professora Tânia Garcia levantou a mão, vamos ouvi-la imediatamente, passamos às perguntas e ao debate. Professor. Oi, Márcia. Não, eu só gostaria de lamentar a ausência do professor Marcelo, sobretudo por ele não ter avisado a vice-coordenadora do curso, que poderia substituí-lo e dar sequência à proposta da tarde, do dia, né, que é justamente a integração entre os cursos de graduação. Buscar mesmo saber se aconteceu alguma coisa com ele em tempos de Covid, né, acho que as coisas ficam tão sem notícias, sem conexão, acho que seria bom mesmo a gente procurar contatá-lo, né? Porque o curso de serviço social tem mesmo muitas propostas interessantes, eu acho que é um dos cursos que mais tem esse link com a sociedade, e acho que seria muito importante ouvi-los, tá? Lamentar mesmo a ausência do professor, só isso. Professor Pedro, o senhor quer falar antes do debate? Eu gostaria de pedir a permissão de falar 30 segundos. Pois não. É o seguinte, eu gostaria de me apresentar aqui como, além de colega de vocês, uma boa tarde a todos. Eu estou acompanhando o nosso evento aí desde amanhã, ouvi as falas e penso que nós temos experiência consolidada no campus que possa auxiliar em muitas das questões que foram colocadas. Como tutor do grupo PET História durante 16 anos no curso, eu penso que temos relatórios, temos uma série de experiências já narradas a respeito dessa indissociabilidade que foi praticada muito localizadamente enquanto a universidade ia se especializando e cindindo a indissociabilidade. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto, eu gostaria de falar como atual coordenador do IEP3,
que passará a ser uma instância de apoio à atividade docente e que está fazendo um esforço danado para poder completar os seus grupos. E, nesse sentido, eu gostaria de apresentar aos colegas a demanda que faço em nome do IEP3 para ter assento na comissão de ensino, para que nós possamos dialogar a interferência que nós podemos ter, no sentido positivo, é claro, de trabalhar os currículos, procurando fazer um repositório de aulas, de cursos gravados, somando a experiência que nós tivemos com a pandemia, que estamos tendo, para oferecer à comunidade acadêmica, também no plano do ensino, essa modalidade de trabalho que nós temos feito na pandemia, alguns muito antes dela, mas que, eventualmente, somam experiências muito valiosas que podem marcar a presença do nosso campo no cenário do ensino e, por que não, ajudar, contribuir no sentido de assumir algumas disciplinas que serão, nos vários projetos políticos pedagógicos, pensadas a distâncias e também atividades. A professora Tânia referiu-se às práticas como componente curricular, mostrando um certo distanciamento entre extensão e essas práticas, a necessidade de melhorar as formas de registro disso em plataformas, relatórios e assim por diante. Mas, enfim, queria deixar aqui, não poderia deixar de falar antes do debate, exatamente porque aqui estão reunidos os conselhos de curso. E penso que, estrategicamente, a funcionalidade e o desenvolvimento do IEP3 no nosso campus, em conjunto com o restante da universidade, passa pelos conselhos de curso. Eu agradeço a disposição de vocês me ouvirem e fico por aqui para continuar ouvindo vocês. Muito obrigado, colegas. Bom, agora, então, eu vou pedir a gentileza... Márcia, Oi? uma nota técnica, pode ser? Antes do debate? Nós estamos fazendo debate antes do debate. Então, pois não. É uma informação. A Maria Tereza, pelo qual desde já deixo eu agradecer pelo empenho dela de tornar tudo aqui possível, a Sandra também, ela diz que, para receber os certificados, é necessário fazer a inscrição no link que ela colocou ali no chat. Também, quem não fez a inscrição, por favor, proceda para que possa se gerar os certificados. Exceto os convidados, que o professor Murilo vai encaminhar uma outra certificação para eles, tá bem? Muito obrigado, Márcia. Ok. Então, agora, vou pedir àqueles que desejam se manifestar, perguntas, considerações, observações e comentários em geral, que escreva aqui o seu nome, aqui no chat. Nós vamos, assim, fazer de 3 em 3, conforme estamos fazendo já desde amanhã. Eu vou chamando na ordem da inscrição, e a partir de agora todos podem se inscrever livremente, tá? Nós vamos começar com Rafael. Rafael, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Márcia. Eu gostaria de apenas tentar contribuir de alguma maneira com algumas experiências que eu tenho de fora, né? E da minha própria instituição. Eu gostei muito das considerações de todos e elas me provocaram algumas reflexões. Quando esse movimento da extensão se iniciou, e ele se iniciou muito com aquela perspectiva de interdisciplinaridade, ou seja, havia, de certo modo,
dois movimentos, né, que foram apontados no turno da manhã pelos meus colegas. De certa maneira, havia um movimento, é verdade, dos estudantes que buscavam a modificação nas bases curriculares, e havia também aquele movimento do mercado que culminou com a publicação da OCDE em torno da interdisciplinaridade. Mas o fato é que a interdisciplinaridade, um pouco em virtude desse movimento do mercado se aproximando da universidade, dos riscos que isso tem para a universidade, trouxe alguns problemas e, portanto, a interdisciplinaridade não é só rosas, né? Por quê? Porque para a extensão, ou seja, para a pesquisa, isso tem um risco importante, que é o de transformar a universidade em mais um laboratório privado, né? Um laboratório de pesquisa privado. Transformar a extensão em uma espécie de ONG, né, de organização não governamental privada. Transformar a graduação, o ensino, em um ensino profissionalizante absolutamente voltado ao mercado. Ou seja, esses são os riscos, né, se nós levarmos ao extremo, os riscos que a interdisciplinaridade pode trazer. E as primeiras experiências, ao menos na minha instituição, relativas à extensão, às atividades de extensão, elas são muito ruins, a começar por isso que a professora Tânia mencionava há pouco. Ou seja, o professor, ele tem que fazer, é uma imposição que se faça a atividade de extensão, no entanto, ele não é remunerado, tampouco avaliado, né? Ou seja, em virtude do trabalho que demanda muito o trabalho de extensão para ser bem feito. Então, o que eu comecei a ver, né, na minha instituição? Eu comecei a ver um pouco aquilo que o professor Daniel apontava, ou seja, para ter a participação, os alunos hoje trabalham, alguns deles, com uma lógica também um pouco, eu diria, mercantilista, né? Eles querem uma contrapartida em relação à participação. Essa contrapartida, muitas vezes, é a atribuição do crédito, né? Ou seja, e eles ganharam na reivindicação do crédito, e nós, docentes, ainda não ganhamos crédito algum pela nossa participação. Mas o fato é que o que aconteceu, né? A maior parte das atividades que se autodenominam atividades de extensão, na verdade, não são atividades de extensão, né? Ao menos isso ocorreu na minha instituição. Na verdade, são grupos de estudo, em sua maior parte, que são cadastrados como atividade de extensão, né? Um pouco grupos de estudos que já existiam, né? E assim se cadastrou esses grupos como atividades de extensão um pouquinho para atrair o público de estudantes. Portanto, há um risco muito elevado na interdisciplinaridade se nós não nos atentarmos para os interesses que estão subjacentes a ela. E especificamente, com relação à extensão, quando bem manejada, é muito interessante, né? Eu, por exemplo, tive uma experiência interessante de um grupo, né, interdisciplinar de extensão, que pretendia fazer uma cartografia das demandas raciais a partir um pouquinho da ideia do Milton Santos. Então, nós convidamos ali uma série de representantes de organizações não governamentais militantes em torno da questão racial, para nos transmitirem a experiência deles, e nós passamos um pouquinho da nossa experiência, da nossa pesquisa relativa
a esta matéria. Ou seja, fizemos uma interação, né? Nem sei se isso pode ser chamado propriamente de extensão, mas houve ali um intercâmbio entre o nosso grupo e, portanto, o movimento social. Portanto, eram essas as ponderações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, pessoal. Próximo inscrito, professor Albério. Márcia, eu vou passar a minha vez para a professora Maria Antônia em função de horários. Depois eu falo sem nenhum problema. Pode ser? Ok. Professora Maria Antônia, por favor. Obrigada. Eu agradeço que eu tenho uma reunião às 16 horas, aí eu não vou conseguir ficar um pouco mais. Não, na verdade, eu achei bastante importante a fala dos coordenadores, a gente consegue perceber o envolvimento, a preocupação que vocês têm, e como é que a gente consegue transformar todas essas discussões que estamos fazendo, não só na manhã de hoje, mas institucionalmente falando, a partir dessa preocupação sobre a questão da curricularização, da acreditação, da interdisciplinaridade e da indissociabilidade. Eu concordo muito com a fala também de vocês, mas eu destaco também a fala da professora Tânia, quando ela faz o questionamento com relação à valoração verdadeira que a universidade precisa ter com relação à extensão. Eu fiz uma fala, eu chamei a atenção do pró-reitor de extensão e a pró-reitora de graduação também nessa direção. Eu sei que nós estamos passando por um momento importante de acreditação, de curricularização, mas não existe, de fato, na nossa dinâmica de construção da nossa própria profissão, professor, uma respeitabilidade com relação à extensão. E eu não digo apenas na valorização, que bom que você faz, que bom que existe extensão, não é isso que eu estou me referindo. Estou me referindo realmente a valer, na planilha, porque no fundo é planilha, realmente qual o peso significativo que temos, qual o impacto que temos, que podemos produzir, né, e contribuir. Então, é muito bonito falar sobre isso, mas efetivamente precisamos ter valor significativo a essa ação, assim também como a questão do ensino. Eu valorizo muito também o ensino da graduação e da pós-graduação, né? Ensino de qualidade, que realmente desenvolva a construção desse conhecimento. Mas, infelizmente, por N fatores, mesmo pela demanda, né, da valorização dos órgãos de fomento, né, não desconsiderando o papel da pesquisa, que é absolutamente fundamental se a gente quer ser universidade, mas a gente precisa realmente procurar um equilíbrio entre a qualidade deste ensino, né, e o impacto da extensão. Então, eu vou na mesma direção que você, Tânia. E uma sugestão que eu faço, eu acho que vocês, enquanto coordenadores, também têm um enorme desafio, porque o coordenador de curso ele precisa dar conta de duas questões fundamentais, a dimensão administrativa de um curso inteiro e, ao mesmo tempo, a dimensão pedagógica desse curso. E quando eu falo dimensão pedagógica, eu me refiro à organização do projeto político-pedagógico, não apenas no momento que os conselhos estaduais exigem, que o MEC solicita. Né? Então, aí eu fico muitas vezes o coordenador com essa demanda muito grande, né, que também foge da perspectiva apenas da universidade, tendo que dar conta disso. Mas, eu já chamei a atenção da Prograde também nesse sentido, de que os coordenadores precisam de apoio e de alicerce para poder desenvolver o trabalho junto aos cursos e, consequentemente, às suas propostas. Então, o que vocês estão fazendo aqui é fantástico. Na verdade, eu acho que vocês estão sendo, enquanto unidade, pioneiras nessa busca, porque vocês estão fazendo um trabalho, né, de tentar fazer essa discussão e já puxando, né, para reitorias a atenção para uma série de questões. Quem sabe se a gente pudesse fazer isso também nas outras unidades. Mas o que eu quero voltar a colocar é o seguinte, os coordenadores têm um papel fundamental nesse processo e os conselhos de curso também assim o têm. Então, os conselhos de curso hoje, eles acabam sendo absorvidos por uma demanda enorme administrativa. E, infelizmente, a gente acaba não discutindo as questões pedagógicas do curso. Vocês estão fazendo um exercício bastante audacioso, mas fascinante. Qual seja, vocês estão discutindo como é que eu consigo fazer articulação e ter uma perspectiva interdisciplinar além do meu curso. Só que aí vocês têm que fazer dois exercícios ao mesmo tempo, se me permitem. O exercício de reconstrução e redimensionamento da discussão pedagógica dentro do conselho de curso, e aí o coordenador nunca pode estar sozinho, porque o conselho é o conselho, e ele tem que ajudar o coordenador a pensar esse curso, na perspectiva de formação, na perspectiva metodológica, na questão avaliativa, no porquê que ele existe, na importância que ele tem, na organização dos eixos temáticos e na perspectiva da transversalidade, para que a gente também possa, junto a isso, trabalhar com os cursos e tentar, a partir disso, temáticas mais transversais que possam contribuir. Na verdade, mais uma sugestão que eu faço aqui e agradeço. Obrigada.
nós temos duas mãos levantadas, eu só gostaria de registrar a presença do professor Murilo. Boa tarde, professor, bem-vindo. E como eu sei que o senhor está bastante complicado, atarefado nesse momento, vou tomar a liberdade de perguntar se o senhor gostaria de falar agora, antes da continuidade. Não, professora, eu estou no hospital agora, minha esposa saiu, e como eu não acompanhei o debate até aqui, eu peguei o final da fala da professora Maria Antônia, eu queria apenas seguir ouvindo mesmo, aí se necessário, depois eu faço alguma intervenção. Ok. Então, agora a ordem é a seguinte, a professora Tânia levantou a mão, depois o professor Pedro Tosi. Eu só queria fazer um reforço da fala do professor Rafael, que foi uma questão que de manhã me veio à mente, mas não tive oportunidade de comunicar. É isso mesmo, eu acho que essa questão do excesso de pragmatismo é preciso ter um pouco de cuidado. Essa ideia de uma conexão imediata da pesquisa com a sociedade, né? É como se vamos todos nos tornar ONGs, né? Prestando serviços afoitos em dar sentido para nossas atividades. É preciso ter muito cuidado com isso, porque o papel da universidade não é exatamente esse. Então, acho que a gente entra aí, né, num discurso até, de certa forma, mercadológico, neoliberal, de tornar sempre tudo que a gente faz produto e mercadoria. Acho que não é esse o caminho. Eu gostei muito da sua fala, só para reafirmar isso. Professor Pedro Toff. Pegando um pouco carona na fala da professora Tânia, eu gostaria de dizer que, numa sociedade capitalista, se nós não tivermos um olhar crítico, nós podemos cair nas armadilhas do capitalismo. Acho que isso é ponto pacífico. Agora, a professora Maria Antônia toca numa questão, eu vou ser bem breve, e talvez nós tenhamos que trabalhar com urgência no sentido de alterar a denominação conselho de curso. Porque até onde vai o meu olhar, conselho aconselha, e a sua fala vai no sentido de uma instância administrativa capacitada para fazer a gestão do curso. E, muitas vezes, uma reunião de conselho expede pareceres, ela expede indicações, expede correspondência, ofícios, memorandos, mas não se coloca como uma instância de planejamento, avaliação e execução da atividade pedagógica e gestão dos currículos. Então, penso que, quando a professora diz o coordenador sozinho é capaz de conferir a ata, agendar a próxima reunião, lidar com chamar alguns problemas, mas colocar em prática é necessário mudar a estrutura administrativa da universidade para que isso possa ter funcionamento e aderência. E eu concordo plenamente com o que a senhora falou, mas eu começaria pensando nisso, que conselho aconselha, conselho não faz a administração. E isso está errado no nosso estatuto, na nossa organização, eu penso. Muito obrigado. Bom, então, nós estamos nos encaminhando para o final, então vou propor o seguinte. Oi? Eu transferi o meu local, digamos assim, a professora Maria Antônia, mas ainda gostaria de falar ainda, se possível. Sim, eu vou chegar lá, só um minuto, professor, por favor. Então, eu vou propor o seguinte, vou passar a palavra ao Albério, que então é o último inscrito, depois retornamos à professora Onilda. Então, vamos encerrar aqui na professora Onilda. Então, vou passar a palavra ao professor Albério, depois a professora Onilda. Então, retornamos as falas aos coordenadores de curso, caso eles queiram fazer algum comentário, já que não tivemos propriamente perguntas, né, mais interferências, e aí, caso alguém queira falar, e em seguida nós vamos para os encaminhamentos, né, para o encerramento. Tá? Então, ficam encerradas as inscrições. Professor Albério, a palavra é sua. Pois bem, deixa
no âmbito da RI, nós andamos verificando experiências universitárias, acadêmicas, internacionais, que se referem à extensão, e não vimos nada de positivo sobre creditação de extensão. E notamos que tem, pelo menos, 3 grandes linhas. Uma linha enorme que o Rafael coloca, não sei se é apenas uma matriz anglo-saxônica, mas muito desenvolvida nos Estados Unidos, o levantamento permitiu perceber que os projetos de extensão estão muito vinculados a filantropias e a intervenção comunitária mais próxima, digamos, da instalação física do campus da universidade. Eles têm um forte estreitamento, inclusive com alguns setores religiosos, e promovem extensão com seus alunos, desde, digamos, cuidar para que uma estrada possa ser limpa pela comunidade local, para que não tenha ali problema, até programas de acompanhamento turístico, etc. etc. Isso nos pareceu que é uma tradição fortemente anglo-saxônica. Por seu turno, encontramos o projeto da política francesa no sentido de criar uma estratégia de interdisciplinaridade e extensão com a questão ambiental e refazer todo o sistema de ensino superior a partir da gravidade e das implicações, é claro, em pesquisa, em ensino, em possibilidades conceituais, muito a gosto dos franceses, tendo em vista esse problema como chave, redefinir tudo, né, nas academias francesas. É um projeto, todos eles eu tenho documentado, se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês, mas é um projeto que, no momento, ficou meio que paralisado, não andou conforme, pelo menos, os fundadores iniciais imaginaram. E uma terceira linha, que é mais do sul, digamos assim, e eu sei que essa seria uma categoria muito fluida, mas tem a prática, digamos, de fazer a extensão como um projeto de ação política, claro, pode ter até feição pública, de ação política reorientadora, digamos, de desequilíbrios sociais, né, as anomias durkheimianas, né, que poderiam ser corrigidas através dessas extensões. Né? Então, a minha pergunta para nós é: qual será o nosso perfil nesse sentido? Tem essas experiências que estão aí colocadas, a mais próxima de uma ONG, certamente é o modelo anglo-saxônico. O Murilo também deve ter visto isso muito lá em Londres, quando lá esteve. É esse modelo em que mais aparece. E também é um modelo mais atrativo para o curso de Relações Internacionais, como eu observar, né? O que torna preocupante, digamos, alarmante, digamos assim, as interrogações que o professor Rafael faz. Era isso, então. Professor Onilda, por favor. Vou ser bem rapidinha, né? É o seguinte: primeiro uma pontuação minha, depois uma mensagem do professor Marcelo. Mas eu queria pontuar 2 coisas. Do ponto de vista da extensão, eu acho que aí no campus a gente tem conseguido fazer algum tipo de interlocução, principalmente com grupos de extensão. Por exemplo, a gente fez uma ação, estamos retomando essa ação, que é
a Unesp Solidária e o projeto Cesta Verde, que nessa pandemia, por conta da fome, não é, a gente conseguiu encaminhar, a professora Raquel conseguiu um projeto com financiamento da Fiocruz, para a gente poder comprar, né, alimentos da agricultura familiar, e as extensões se juntaram, um grupo de extensões se juntou para preparar panfletos informativos sobre Covid, sobre a questão da violência, enfim. Então, essas ações em si, nós não consideramos como ação de extensão, ou seja, isso de ficar preparando panfletos, mas diante desse momento de pandemia, de isolamento social, nós não conseguimos ir, por exemplo, eu trabalho com mulheres do campo e da cidade, não conseguimos ir para os assentamentos e acampamentos, Natra também não, o Ginga também não, e mesmo o grupo de extensão do direito, né, que é o pessoal da JUP, acho que é assim que se chama, que é de assessoria jurídica popular, também não conseguiram ir para os bairros. Então, a gente se junta e pensamos no sentido de fazer isso. Então, eu acho que é possível, né, pela via da extensão, a gente ampliar. E o resultado dessa extensão que a gente faz, a gente tem apresentado trabalhos nos congressos, né, nos eventos da categoria, do serviço social, então a gente tem compartilhado esses, né, os resultados, ou pelo menos alguns estudos e pesquisas que a gente tem feito. Pois bem, mas de qualquer modo, não né, acho que a professora Tânia também colocou isso, não é algo orgânico, ou seja, não existe, né, de fazer, no ensino sim, porque, inclusive no serviço social, eu dou uma disciplina sobre questão agrária, que também faz parte, quando eu estava no Natra, a gente conseguiu passar ali. Então, você tem alguma interlocução com o ensino também. Então, mas eu acho que um espaço importante agora, e aí estão os coordenadores dos outros cursos, que eu acho que é urgente que os conselhos de curso envio através, né, da Comissão Permanente de Extensão, a gente já tinha pedido isso, professora Nancy, que preside essa comissão, que chame os cursos, chame as extensões para a gente discutir e começar a pensar, né, naquela minuta que a reitoria já preparou, ela já enviou, de como é que vai ser, então, a acreditação na extensão. Então, da gente poder conversar e dialogar sobre isso. Por último, o professor Marcelo, entrei em contato com ele me mandou a seguinte mensagem, estou compartilhando aí, mas ele pediu para ler. Ele disse: estive toda manhã na reunião, ele esteve conosco de manhã, e estava com problemas de conexão, pois estamos com problema de ordem estrutural na fibra ótica onde moro. Eu não sabia da fala, da coordenação, assim como Maria José também não sabia. Somente ontem à noite, vendo a programação, que identifiquei que teria uma fala na tarde. Peço desculpas, mas não foi possível estar. Obrigada, gente. Bom, ok. Eu vou agora passar a palavra, ou perguntar se algum coordenador aqui presente quer fazer uso da palavra, tendo em vista os comentários, considerações motivadas sobre as falas iniciais. Se quiserem, por favor, o momento é agora. Márcia, professora Márcia? Sim. Não, só achei muito interessante as intervenções, eu só teria 3 segundinhos, não, acho muito interessante, sobretudo com o debate que vai se iniciar em relação às extensões da universidade, mas eu não sei, eu estava pensando em deixar uma coisa um tanto quanto mais aberta em relação às extensões, né, porque eu acho que cada professor e cada aluno se identifica com um tipo, uma determinada maneira de fazer extensão, e eu não sei, eu acho que seria interessante deixar, quando nós formos debater isso, a questão mais aberta. Apenas isso. Obrigado. Essa é uma discussão que todos nós teremos que fazer, né? Teremos que fazer, porque, professor Onilda, vou lhe dar uma informação, aquela minuta da acreditação da universidade já não está exatamente em vigor, né? Vamos rediscuti-la e a nova gestão vai rediscutir e propor
é uma outra coisa que deveria ter sido, que deve ser conversado diretamente com os coordenadores do curso. Que boa notícia, Márcia, porque aquela coisa era horrorosa, era, né, enfiar para a gente, não é, as assessorias, prestação de serviço, e daí para frente. Pois é uma boa notícia. Nós, os coordenadores de curso, eu participei porque fizeram a gentileza de me convidar, sou vice-coordenadora, então nós tivemos uma reunião conjunta com a PROEX e com a Prograde, e recebemos essa informação bem recentemente, por isso que ela ainda não está divulgada, né? Teremos outras reuniões, então acho que poderemos agora fazer um pouquinho mais parecido conosco, né? Porque eu acho que essa é um pouco a intenção. Professora Maria Antônia, muito obrigada, participou de manhã, não é? Foi uma das pessoas que participaram com a fala, agradecemos muito a sua participação, fique à vontade para se retirar, a professora tem um outro compromisso. Bom, então nós chegamos ao fim dessa nossa tarde, eu vou devolver a palavra ao professor Albério, que é o coordenador do evento, para que ele possa fazer as suas considerações e propor os encaminhamentos finais. Gostaria de dizer, professor Albério, que fiz as anotações e que, caso seja pertinente, posso entregá-las por escrito, um resumo, né, do que me parece ser a proposta dos professores que participaram, tá? Desde já, muito obrigado, professora Márcia, claro, agradeço a sua gentileza, fico aqui esperando que a senhora, então, encaminhe esse material. Bem, eu penso que, em certo sentido, preenchemos os objetivos colocados pela Comissão Permanente de Ensino de realizar um evento nesse sentido, para pensar a interdisciplinaridade, para pensar a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, no tempo, digamos, cruel que nós passamos, e certamente indica a importância da pesquisa acadêmica, científica, da universidade, como um dos, desculpem o termo, instrumentos para produzir o conhecimento e para entender e aceitar os saberes que permita a gente superar esse quadro todo. Nesse sentido, eu estou muito realizado, deixa eu parabenizar os convidados das demais instituições que aqui estiveram presentes, foram intervenções de ótima qualidade, que demonstram a excelência acadêmica que nós desenvolvemos aqui no Sul, convém observar, e abrir para um desafio implícito em função dos resultados aqui obtidos e observados, de como é que nós vamos para uma situação prática, reflexiva, para incorporação, se é que já temos a discussão suficiente para tanto, daquilo que aqui nós vimos aqui. Então, deixa eu também agradecer a Tereza, novamente, a Sandra, Luciano, por ter, inclusive, a preocupação, não só administrativa, mas aquela de fundo, para que tudo corresse bem. Muito obrigado. Esse material foi gravado, estará à disposição em YouTube, e com as anotações da professora Márcia, com a degravação das intervenções, talvez até pudéssemos publicar, se não um livro, mas um livreto que pudesse consolidar para fora aquilo que nós discutimos aqui hoje. Muito obrigado também ao Murilo. Olá, Albério, posso dar uma palavrinha? Sim, obrigado, Murilo, por ter estimulado tudo isso que nós fizemos aqui. Pois não, Murilo?
Bom, eu queria apenas cumprimentar você, Albério, e todos os membros da Comissão Permanente de Ensino pela organização do evento. Eu pude acompanhar praticamente todo o debate da manhã, eu saí no final da fala da professora Maria Antônia, e achei uma reflexão muito rica do ponto de vista teórico, analítico, e trazendo perspectivas para a ação, né, para políticas de ensino na faculdade. Agora à tarde, eu acompanhei apenas a partir do fim de uma intervenção da professora Maria Antônia, infelizmente não ouvi a fala dos coordenadores, mas algo que foi dito lá e que você estava tratando aqui me parece muito importante, né? Que os conselhos não funcionem como instâncias burocráticas, né? Porque muitas vezes essa história de aprovar relatório, aprovar um monte de processo acaba sugando toda a energia, né? Fora o drama todo do ano passado com a questão das aulas, né? E com isso a gente não consegue pensar o curso estrategicamente, né? E que essa mesa em que os 4 coordenadores, 3, né, puderam ter esse momento de partilha, né, no âmbito da CPP seja uma constante. Estou curioso para ver o relatório, os encaminhamentos propostos que a professora Márcia está relatando, e parabenizo a todos vocês e fico muito feliz com essa atividade realizada no dia de hoje. Só mais uma coisa, Albério, um ponto que tem diálogo com o que você falou, né? A presença dos técnicos administrativos me parece importante também, né? De forma que a gente compreenda o nosso corpo técnico que atua no âmbito da graduação, não apenas como pessoas que tocam a agenda burocrática, né, mas também com pessoas que contribuem para a estruturação do processo dos cursos, né, dando suporte de legislação e de informação toda que nós precisamos, né, como eu não vi a apresentação, mas li, né, o relatório que a ANEA fez da questão da evasão, enfim, como que a pandemia repercutiu no nosso contexto. Então, obrigado, cumprimento ela também pela atividade. Sim, podemos encerrar nosso trabalho 5 minutinhos antes do previsto. Olha como somos pontuais, né? Deixa agradecer a vocês, agradecer aos mediadores, professor Daniel, professora Márcia, muito obrigado pelo empenho, e vamos ao trabalho, vamos retomar aquilo que nós observamos aqui, tá bem? Muito obrigado a todos, parabéns a todos vocês também pela brilhante participação. Tchau, tchau, obrigado a todos e a todas. Boa tarde. Foi um prazer estar com vocês. Márcia, obrigada. Obrigada, Márcia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.